Abraço para você ligado no portal dimebahia.com.br. Estamos em Gramado, Rio Grande do Sul, acompanhando Educação para a Transformação, maior encontro aqui educativo do Rio Grande do Sul, e por que não dizer um dos maiores do Brasil. Afinal de contas, neste momento, Gramado podemos ratificar e cravar que é a capital da educação no país. Neste momento com a professora Jane Haddad para falar um pouquinho sobre os princípios da educação inclusiva. A BNCC, ela já esteve na Bahia, quem é da Bahia já conhece, e é claro, agora ela passa a ser também conhecida mais uma vez pelo país inteiro. Um abraço, bom dia, ao vivo. Bom dia, é muito interessante porque a gente vem do calor para o frio, mas na verdade eu acho que a educação é isso, né? O que a gente está trabalhando como os princípios de inclusão é exatamente isso. Todos são acolhidos de alguma forma. Quando eu penso a inclusão, eu sempre gosto de pensar o seguinte: todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de um olhar especial, de uma atenção especial. Então eu não consigo mais entender uma escola que ainda classifica por cor, por deficiência ou eficiência, por beleza. Não adianta, eu acho que esse olhar é o que nós estamos debatendo aqui. A transformação, dessa vez, ela vai ter que ser de dentro para fora. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento que um cenário de rupturas de tudo aquilo que a gente tentava acreditar. E eu acredito hoje, literalmente, que isso também veio para nos desacomodar. Né? Hoje aqui, 150 municípios reunidos, debatendo inclusão, debatendo afetividade, exemplos que têm dado certo. As 5 regiões do país aqui reunidas, né? As 5 regiões, das 5 regiões. Exatamente. E eu acho que inclusão é isso, né? Não existe melhor e nem pior. Tá todo mundo junto, tá todo mundo tentando trabalhar e ter alguma coisa importante para falar para as novas gerações. Para além da questão legal que a BNCC propõe, ela vem não só para avaliar a questão técnica de como você organizar seus currículos, vencida a parte da BNCC, agora nós já estamos na fase dos currículos, serve e as escolas devem refletir sobre o que elas estão fazendo e o que precisam fazer, não é? E eu gosto de pensar a BNCC como um grande GPS, que ela vem como uma possibilidade da gente reorganizar nossa rota, não esquecendo de que se a gente não passar pelos campos de experiências, por aquelas habilidades, competência, para que a gente entenda, nós vamos ter mais um documento. Então eu acho que a BNCC ela vem como uma possibilidade de recalcular a rota. O que faz toda a diferença, que é aquilo que eu acredito, é o sujeito no centro dessa proposta, né? O aluno sai literalmente daquele lugar passivo, que por mais que a gente coloque que não é, porque ainda é um ensino trabalhado em muitas regiões de cima para baixo. Não, ele vai ser construído em redes, que é exatamente esse cenário que a gente está vivendo. É uma mudança desse mundo vertical para o mundo horizontal. A discussão, eu digo, a proposta pode até ser, as recomendações podem até ser horizontais, verticais, mas a proposição delas devem e precisam ser sempre horizontais, né? Horizontais e construção e reconstrução, né? Então, o primeiro instrumento que a gente tem repensado é a questão do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Essa é a rota. Querendo tirar o P do político. Pois é, mas político, ele perpassa pela educação, porque eu acredito que eu vou ajudar a formar pessoas que vão atuar nessa situação atual e transformar. Até porque o conceito de política no dicionário é opinar sobre, falar sobre. O que é que nós estamos fazendo aqui se não emitindo um ato político? E não podemos deixar de emitir, porque a partir do momento que eu tiro a palavra do sujeito, ele vai adoecendo. É o que a gente está vendo. Hoje, quando eu falo de inclusão, eu não falo simplesmente de uma inclusão das deficiências, mas eu falo de incluir aqueles sujeitos que não têm mais perspectiva de vida. Nós estamos lidando hoje com a segunda maior doença entre crianças, jovens e adultos, que é a depressão. Como não incluir esse sujeito que perdeu o sentido da vida?
começando pelos próprios professores. Como a professora percebe esse movimento em que a gente sabe que nem sempre o regime de colaboração funciona da forma como deveria funcionar? Digo com relação aos auxílios, aos municípios que muitas das vezes, se não fossem as Undimes, estariam órfãos totalmente dessa discussão sobre currículo. A gente percebe em alguns municípios antecipando, por exemplo, já tratando de grade curricular quando não tem nada a ver com currículo, enfim, são situações das mais diversas. Eu acredito que a Undime, ela tem um papel agora, mais do que nunca, essencial de agregar essas pessoas que estão ainda com um olhar limitante em relação à educação. Pensando em grades, nós temos que pensar um a um. E a Undime, ela agrega essas pessoas. E o currículo como algo vivo, não é? Vivo. A educação é gente. O currículo é o sujeito. Então não dá para a gente pensar numa educação morta, tentando ressuscitar, não. É uma outra forma de olhar para essa educação, até para que a gente não cometa os mesmos erros. Né? Porque quando você fala grade curricular, quer dizer, olha só, o que o pessoal está construindo? Uma roupa nova num cadáver antigo. E é muito interessante porque ontem, vindo para cá, alguns secretários educadores, a gente comentava, por que na medicina, quando o médico fracassa, a gente fica sabendo? Porque o corpo aparece, na educação não. Ele vai aparecer lá na frente, provavelmente com um determinado dado que se chama evasão escolar. Aí a preocupação com a interrupção dessas políticas públicas que tem acontecido em alguns momentos, né? E eu acho que uma proposta que me toca, apesar de algumas críticas e tal, que eu acho que não cabe aqui, mas tem algo que na BNCC vem como uma possibilidade da gente quebrar essa fragmentação. Possibilidade. Porque vai depender muito dessa rede que nós vamos fazer. Estamos falando de educação básica, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós temos já aí a aprovação do ensino fundamental e o ensino e a educação infantil, mas o ensino médio ainda não existe uma base ainda aprovada na forma da lei, né? Não, ainda não, e o que a gente está vendo são tentativas de construção disso, né? Então, o ensino médio é o gargalo da educação. Desde da formação desses professores, desses especialistas, ao aluno, né? Que ele está numa transição de vida, né? Então, quer dizer, como passar por uma transição aonde a escola não tem sentido para ele? Eu acho que a grande reflexão do ensino médio é essa. Não é se a gente vai fazer AD, presença... Como dar sentido para algo que não faz sentido para eles? Como dar voz para alguém que aprendeu a não falar? Essa formação geral no sentido mais amplo, com a extinção aí dos cursos técnicos que voltam agora a acontecer, mas em algum momento também vão se startar, né? E uma coisa muito interessante, que eu deixo até registrado aqui, é assistir, quem gosta, quem acredita no ensino médio, assistir um documentário do Cacá Holden, que se chama Nunca Me Sonharam. E essa fala é de um adolescente, que ele fala, meus pais não sabem ler e escrever, nunca me sonharam professor, médico, psicólogo, mas os meus professores me sonharam. Perfeito, frase perfeita para finalizar. Um abraço, obrigado pela atenção, boa sorte sempre, viu? Obrigada. Pronto, aqui Undime Bahia ao vivo com a professora Jane Haddad.